Vamos lá, amigos, sempre rogando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, que nos ampare, que nos ilumine na compreensão da leitura do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Nós estamos no livro 2, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Item 3, Encarnação nos diferentes mundos. Estamos na pergunta 178 de Allan Kardec. Vimos até aqui que a alma, para evoluir, pode reencarnar em vários globos, em vários planetas, pode passar várias encarnações em apenas um planeta. Então, não é necessariamente em apenas um mundo que nós haveremos de experienciar as nossas vidas corporais. Temos todo um universo e, conforme o direcionamento de Deus, da espiritualidade superior, vamos estar reencarnando. A pergunta 178 de Allan Kardec é a seguinte: os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior em que já viveram? Sim, quando têm uma missão a cumprir para ajudar o progresso, e então aceitam com alegria as tribulações dessa existência, porque lhes fornece um meio de se adiantarem. 178a. Isso não pode também acontecer como expiação? E Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradam. Sua punição, pois, é a de não avançar e ter de recomeçar as existências mal empregadas, no meio que convém à sua natureza. 178b. Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em sua missão ou em suas provas. Então, refletindo sobre isso, segundo a orientação da espiritualidade superior, os espíritos podem renascer corporalmente num mundo inferior e muitas vezes vêm para auxiliar o progresso nesse mundo. E, nesse caso, quando eles têm essa lucidez, ficam felizes, não é? Importante o esclarecimento que se faz na pergunta 178a, porque os espíritos podem estacionar, mas nunca retrogradar. Os espíritos. Então, a punição muitas vezes, né? Porque a pergunta pode acontecer como expiação, que Deus envie espíritos rebeldes a mundos inferiores, né? Então, a punição, na verdade, para um espírito, se isso ocorre, é a de não avançar e ter de recomeçar as existências mal empregadas no meio que convém à sua natureza. Nós, no planeta Terra, temos notícia de estarmos passando por um tempo de transição. Aqueles de nós que não se enquadrarem na faixa vibratória que a Terra terá quando esse momento de transição passar, quando esse período de transição passar e a Terra virar um mundo de regeneração, naturalmente, aqueles de nós que não sintonizarem vibratoriamente, seremos encaminhados a um planeta de provas e expiações segundo a nossa própria sintonia, a nossa própria condição. Não estamos retrogradando, né? Podemos estacionar, mas não retrogradar. Passaremos então pelas mesmas experiências nas quais falimos, como explicou a espiritualidade superior aqui. Pergunta 179. Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Não, é como na Terra, aos que são mais ou menos adiantados. Graças a Deus que é assim, porque os espíritos que estão em melhores condições nos auxiliam, nos dão os exemplos das suas trajetórias, né? Nos auxiliam a sair de condições difíceis e assim vamos aprendendo com esses irmãos. Podemos até nos lembrar de vários vultos do Espiritismo
Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, vultos que estão ainda conosco, encarnados, se esforçando para fazer o melhor para nos auxiliar, como Divaldo Pereira Franco e tantos outros. Pergunta 180. Ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde. Mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que adquirir. Kardec, então, nos remete à pergunta 367, que fala sobre a influência do organismo. Já no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. A pergunta 367 é a seguinte: o espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. É muito interessante essa pergunta, porque sabemos, por exemplo, que a inteligência, como foi esclarecido, nós não perdemos. Porém, dependendo do uso que fazemos dessa inteligência, podemos ter ali deixado marcas no nosso perispírito e numa próxima reencarnação, podemos estar espiando esta situação num corpo físico impossibilitado de exprimir a inteligência. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida que têm corpos, porque é necessário que o espírito se revista de matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material segundo o grau de pureza a que chegaram os espíritos, e é isso que determina as diferenças entre os mundos que temos de percorrer, porque há muitas moradas na casa de nosso Pai, e muitos graus, portanto. Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, mas outros nada sabem. Então, para reencarnar, o espírito precisa se revestir da matéria e assim atuar nesse planeta, nesse mundo material, conforme a natureza também desse mundo, não é? Há mundos em que os corpos são mais grosseiros, mais materiais, mas conforme a evolução do espírito, os corpos de matéria também vão ali se aprimorando. Pergunta 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar certas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las e elas os perturbariam. Nota de Allan Kardec. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria se torna menos densa. Ele já não se arrasta penosamente pelo solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais a necessidade de se destruírem para se alimentar. O espírito é mais livre e tem, para as coisas distanciadas, percepções que desconhecemos. Vê pelos olhos do corpo aquilo que só vemos pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem, o egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. É assim que, nos mundos superiores ao nosso, as guerras são desconhecidas, os ódios, as discórdias não têm motivo, porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos,
fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Eles a recebem sem medo e como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece proporcional ao seu grau de superioridade física e moral, e isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, está menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, menos sujeito às paixões que o enfraquecem. Este é ainda um auxílio da providência que deseja, assim, abreviar os sofrimentos. Pergunta 183 de Allan Kardec. Passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? A infância é por toda parte uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como entre vós. Vejam que interessante, isto nos faz pensar que em planetas superiores as crianças apresentam mais capacidades e se desenvolvem com uma rapidez maior que as nossas aqui, que nascem, demoram bastante para poder se comunicar, falar ou andar, ter o controle do corpo, o controle da mente. Bem interessante. Pergunta 184. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja se o merecer, porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de sua elevação. 184a. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá reencarnar? O seu grau de evolução. Então isso nos parece, já uma lei divina. Nós vamos poder reencarnar nos mundos aos quais são próprios a nossa condição evolutiva, via de regra. Seguindo, 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não, os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso em um estado inferior, e a Terra mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se fizerem bons. Nota de Allan Kardec. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres mais e mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão à atual, como esta sucedeu às outras que eram mais grosseiras. 186. Há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito? Sim, e esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo que para vós é como se não existisse. Eis então o estado dos espíritos puros. Vejam só, Então há mundos, há planetas tão desmaterializados que os espíritos reencarnantes não precisam da matéria como a conhecemos e podem, para atuar num planeta então elevado, se utilizar do perispírito, que basta a eles para atuar então no planeta referido. 186a. Parece resultar daí que não existe uma demarcação precisa entre o estado das últimas encarnações e do espírito puro? Essa demarcação não existe. A diferença dilui pouco a pouco e se torna insensível, como a noite se dilui ante as primeiras claridades do dia. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não. É mais eterizada em uns do que em outros. Ao passar de um mundo para outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um com mais rapidez que o relâmpago. 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal,
sem estar ligados especialmente a um globo? Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a ele como os homens à terra. Eles podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Há nesse ponto uma nota de Herculano Pires, que é o tradutor da obra, e ele nos traz a seguinte observação: de todos os globos que constituem o nosso sistema planetário, segundo os espíritos, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior e Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de encontro de espíritos superiores que de lá irradiam seu pensamento para outros mundos, que dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, com os quais se comunicam por meio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam nas mesmas condições. O volume e o afastamento do Sol não têm nenhuma relação necessária com o grau de desenvolvimento dos mundos, pois parece que Vênus está mais adiantado que a Terra e Saturno menos que Júpiter. Muitos espíritos que animaram pessoas conhecidas na Terra disseram estar reencarnadas em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e é de admirar que num globo tão adiantado se encontrem homens que a opinião terrena não considerava tão elevados. Isto, porém, nada tem de surpreendente se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podiam ter sido enviados à Terra em cumprimento de uma missão que, aos nossos olhos, não os colocaria no primeiro plano. Em segundo lugar, entre a sua existência terrena e a de Júpiter, podiam ter tido outras intermediárias nas quais se tivessem melhorado. Em terceiro lugar, naquele mundo como no nosso, há diferentes graus de desenvolvimento, e entre esses graus pode haver a distância que separa entre nós, o selvagem, do homem civilizado. Assim, do fato de habitar em Júpiter, não se segue que estejam no nível dos seres mais evoluídos, da mesma maneira que uma pessoa não está no nível de um sábio do instituto pela simples razão de morar em Paris. As condições de longevidade não são, por toda parte, as mesmas da Terra, não sendo possível a comparação de idades. Uma pessoa falecida há alguns anos, quando evocada, disse haver encarnado 6 meses antes, num mundo cujo nome nos é desconhecido. Interpelada sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu, abre aspas, não posso calcular, porque não contamos o tempo como vós. Além disso, o nosso meio de vida não é o mesmo. Desenvolvemo-nos muito mais rapidamente, tanto assim que há apenas 6 dos vossos meses nele me encontro, e posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos de idade terrena. Fecha aspas. Muitas respostas semelhantes foram dadas por outros espíritos e nada há nisso de inverossímil. Não vemos na Terra tantos animais adquirirem em poucos meses um desenvolvimento normal? Por que não poderia dar-se o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento alcançado pelo homem na Terra, na idade de 30 anos, talvez não seja mais que uma espécie de infância comparada ao que lhe deve atingir. É preciso ter uma visão bem curta para nos considerarmos os protótipos da criação, e seria rebaixar a divindade acreditar que, além de nós, ela nada mais poderia criar. Então vamos lá, companheiros, refletindo sobre toda essa riqueza,
para que a gente busque expandir mais a nossa consciência, buscando maior lucidez. Saímos das mãos do Criador, simples e ignorantes, e não podemos saber, como encarnados, em a nossa condição espiritual, quantas vidas tivemos e se todas foram neste planeta ou não. Mas já sabemos que um espírito em evolução pode passar por vários mundos, vários globos, de acordo com a sua evolução, globos que guardem com esse espírito a mesma sintonia na sua evolução, né? Porque vimos que os mundos também evoluem, como a própria Terra, que passou já de um mundo primitivo que era para um atual mundo de expiações e provas, em transição para um mundo de regeneração. Então nós somos espíritos criados por Deus e sabemos que como espíritos podemos evoluir nos mundos que somos chamados a evoluir conforme a nossa sintonia. E podemos nos esforçar diante desse conhecimento e desejar, por exemplo, ficar na Terra, que passará para um mundo de provas e, aliás, de regeneração, né? Sairá com o tempo da condição de provas e expiações e entrará num nível de mundo de regeneração. Podemos desejar ficar na Terra? Podemos, mas precisamos fazer por onde a nossa sintonia permanecer ou alcançar a sintonia de um planeta de regeneração. Por hoje, agradecidos a Deus por toda a oportunidade que nos dá nesse universo imenso de dar os passos que precisamos, seja onde for. Agradecidos realmente, pedimos humildemente que essa lucidez vá chegando muito mais junto a nós, para que possamos aproveitar ao máximo a nossa oportunidade, seja no corpo físico ou entre uma encarnação e outra na erraticidade, respondendo de uma forma positiva às experiências a que somos chamados a vivenciar para o nosso próprio bem. Por enquanto, ficamos aqui. Até o próximo encontro.